Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, nós temos notícias aí importantes para passar para todos vocês, porque hoje a Assembleia Legislativa de Minas Gerais discutiu aí o regime de recuperação fiscal, que, a princípio, foi adiado para quarta-feira essa votação. Adiada a votação em função de algumas decisões, né, como por exemplo a proposição de emendas ao projeto de lei 1202, de autoria do governador Romeu Zema. Esse projeto volta para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, será apreciado no dia 12/12, a princípio aí na parte da manhã, 11 horas, 11h15 da manhã. O canal da Educação vai acompanhar e também, pessoal, aguarda essa decisão aí, depois de vamos dizer assim, discutir dessas emendas, essa decisão quanto à quarta-feira, porque nós recebemos notícias recentes aqui, e o vídeo que eu vou apresentar para vocês apresenta denúncias gravíssimas, postadas aí, discutidas em plenário hoje, pelo deputado Sargento Rodrigues, pelo deputado Cleiton, professor Cleiton, pela deputada Bela Gonçalves, em relação ao secretário de Fazenda aí, atual secretário de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa, responsável aí por promover o regime de recuperação fiscal. Fui acompanhar nas notas aí, tô vendo aqui nota da CNN Brasil, publicação, pessoal, o Ministério Público acusa o ex-governador e outros réus de improbidade administrativa. A Justiça bloqueou 106 milhões em bens do Pezão, né, e outros 2 réus. Mas aqui, nós vamos citar aqui, pessoal, o que está acontecendo. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o bloqueio de 106 milhões em bens do ex-governador Luiz Fernando Pezão e de outros 2 réus acusados de improbidade administrativa. E quem é que está aí nessa lista, pessoal? Gustavo Barbosa, ex-diretor-presidente do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, e o Banco do Brasil. O bloqueio foi obtido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro através do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e aos ilícitos contra a ordem tributária. Olha, pessoal, situação difícil aí para o governador Romeu Zema, que aí está com seu secretário de Fazenda vivendo essa situação complicada aí, notas da imprensa, todo mundo noticiando aí. Estou acompanhando, por exemplo, o jornal O Tempo, secretário de Zema responde na justiça por rombo no Rio de Janeiro. Gustavo Barbosa da Fazenda seria o responsável por operações que gerou prejuízos estimados em 92 milhões no Fundo de Previdência dos Servidores Estaduais. Documento aqui, pessoal, é de 9 de dezembro de 2023, atualizado às 12h01. Atenção, pessoal, o secretário de Estado da Fazenda do governo de Minas, Gustavo Barbosa, teve os bens bloqueados observando o limite de 106 milhões por determinação da Justiça devido à suposta prática de improbidade administrativa que teria sido cometida quando foi presidente do Fundo Único de Previdência Social do Rio de Janeiro. De acordo com a acusação, Barbosa seria o responsável por operações realizadas entre 2013 e 2014 que desrespeitaram princípios administrativos, regras de compliance e de boa governança, comprometendo recursos do fundo, no momento em que nós estamos acompanhando a tramitação na Assembleia Legislativa do regime de recuperação fiscal. E hoje, pessoal, essas discussões chamaram a atenção porque nós tivemos essas denúncias feitas pelos deputados. Vou repetir, deputado Sargento Rodrigues, deputado professor Cleiton, deputada Bela, e também nós vamos escutar a participação da deputada Beatriz Cerqueira, que afirma serem 38, pessoal, 38 número de deputados que votam a favor do governo Zema em relação ao regime de recuperação fiscal. Entretanto, pessoal, uma das jogadas aí do líder do governo, João Magalhães, né, deputado que apoia, é do governo, na base do governo, é de abertura do plenário. Como vocês sabem, pelo regimento interno da Assembleia Legislativa, vocês acompanharam lá no artigo 19 do regimento interno, pessoal, está dizendo o seguinte, ó, para você iniciar uma reunião aferida pelo relógio do plenário, os membros da mesa da Assembleia e os demais deputados ocuparão seus lugares. Só que tem que verificar a presença de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa. O presidente, então, declarará aberta a reunião, podendo pronunciar as seguintes palavras, né? Sob a proteção de Deus, em nome do povo mineiro, iniciamos nosso trabalho. Só que tem um detalhe, pessoal, para isso são necessários aí 1/3, né? Nós vamos contar aqui 26 deputados estaduais que deveriam estar ali participando. O que o deputado Sargento Rodrigues está denunciando é que esses deputados entram no plenário para
abrir, pessoal, para dar quórum, veja bem, para iniciar a reunião, o trabalho. Ninguém é obrigado a entender regimento interno de Assembleia Legislativa, eles vão explicar, mas essa é informação importante, porque a denúncia feita pelo deputado Sargento Rodrigues, que esses 26 deputados que estão entrando para dar início aos trabalhos na abertura, eles dão início aos trabalhos, pessoal, votam ali, aí dá quórum, eles saem depois. Tá? Então essas denúncias foram feitas aí pelos deputados aí Sargento Rodrigues e também pela deputada Beatriz Cerqueira, também colocou essa questão, né? Onde é que estão os deputados agora para falar? Como eu mesmo disse, já devia colocado para vocês, os deputados iam simplesmente para dar quórum e obviamente não iam discursar. Aqueles que iam apresentar-se aos microfones para poder falar seriam aqueles que iam defender uma luta contra o regime de recuperação fiscal. Defender essa luta com coragem, né, pessoal? Porque nós estamos acompanhando toda a tramitação do projeto, que, como eu mesmo disse, agora volta para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para verificar a questão das emendas e, em seguida, na próxima quarta-feira, votação, primeiro turno, né? Se é que vai ter quórum para isso. Vamos aguardar para ver essas decisões. Vamos acompanhar agora as principais falas desses deputados, né, que estavam lá na Assembleia Legislativa e discursaram muito bem. O Canal da Educação fez um resumo dessas falas importantes para todos vocês. Por isso eu te convido, acompanhe comigo na tela para você. Uma segunda-feira, né, gente, é muito incomum um plenário abrir numa segunda-feira, o que demonstra, segunda-feira de manhã. Às vezes a gente não consegue abrir um plenário aqui numa terça-feira à tarde. Mas um plenário aberto numa segunda de manhã demonstra como o governo Zema está se esforçando para votar o regime de recuperação fiscal. 38. Esse é o placar do que hoje o governo teria de votos para o regime. Nós temos 41 deputados. Para votar uma matéria, é preciso 39 em plenário e, no caso do PLC, 39 sim, e no caso do PL, a maioria simples. Então nós temos quórum para votar. Ocorre que, qual que é a estratégia que o deputado João Magalhães, líder do governo, tem utilizado? Deputado, meia hora antes ele entra, digita a presença para computar os 26 votos para fazer a abertura da sessão. Para a abertura da sessão são 26 votos. Após a contagem, o deputado orienta os deputados a saírem. Então os deputados que estão entrando para dar os 26 votos são os deputados favoráveis ao regime de recuperação fiscal. Então vamos deixar isso aqui bem orientado. Para vocês que estão aí, não têm o dever de conhecer regimento interno, mas estão acompanhando o seguinte: o deputado que está entrando, antes do presidente abrir a sessão, para dar os 26 votos, são deputados favoráveis ao regime. Então estão digitando presença para dar o quórum. Feito isso, o presidente está chamando as sessões para que, ao final de 6 sessões, o projeto entre na fase de votação. Mas eu quero ainda alertar que diversos deputados, eu mesmo apresentei, vários colegas deputados aqui, nós apresentamos emendas. Ao encerrar 6 sessões, que se tudo der certo, abrir hoje às 14 e amanhã, aliás, às 14 e hoje às 18, amanhã às 10 horas da manhã, chega às 6 sessões e o projeto receberá. Ao encerrar a discussão, o presidente vai anunciar que vem à mesa as emendas dos deputados tais, retorna para a comissão. E eu faço um apelo aqui ao presidente da Assembleia. Por favor, retorne à comissão devida, que é a Comissão de Administração Pública. Retornou à comissão, vai receber o parecer das emendas da comissão. E aí o projeto volta para ser votado em primeiro turno. Então o que eu peço aqui, presidente, aqui o apelo que eu faço aos colegas deputados, é que realmente acompanhem. E que vocês acompanhem quem está dentro do plenário, quem é a favor, quem não é. Porque nós só entramos depois dos 26. Exatamente para falar assim: deputado João Magalhães, Vossa Excelência não está querendo quórum? Vamos votar. Vamos votar então. Vamos chamar os deputados que são favoráveis para votar o projeto. Porque aí a gente vai saber quem é o deputado que é a favor da destruição do serviço público, das políticas públicas, e qual é o deputado que é contra. Nós vamos ter isso aqui com muita clareza. Mas eu não quero ainda, presidente, antes de encerrar minha fala, faltando um minuto, dizer da denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e que o juiz de direito da comarca do Rio de Janeiro, o doutor Ricardo Cipper, o deputado Cleito já tenha trazido aqui várias vezes o assunto, em decisão, atendendo uma medida cautelar, determinou o bloqueio de bens do senhor Gustavo Barbosa, atual secretário de Fazenda, inclusive impedindo a movimentação financeira dele, no valor de até 106 milhões. Esse assunto precisa ser trazido aqui, presidente. Nós vamos apresentar um requerimento amanhã na Comissão de Segurança Pública para convocar o secretário para ele vir explicar aqui por que ele foi condenado. Por improbidade administrativa. Ou seja, a medida cautelar, retificando, ele não foi condenado. Ele teve, através de medida cautelar,
os seus bens indisponíveis, bloqueio de suas contas por malversação do dinheiro público. Ou seja, improbidade. Então ele precisa vir aqui. Porque esse é o moço, o pai do regime. É ele que é o pai do regime. É ele que implantou isso lá no Rio de Janeiro. Então nós temos que trazer ele aqui para ele poder explicar o que ele está fazendo aqui em Minas Gerais. Então esse assunto é muito sério, muito grave. E essa casa precisa responder, exercendo o seu papel, fiscalizando os atos do Poder Executivo. Gente, que bonito, né? Uma luta que parecia muito difícil, porque a base do Zema estava forte e que ele queria aprovar, estava lá, ameaçando professora, ameaçando enfermeira no posto de saúde, quer congelar salário. Agora a base dele está escondendo aqui na casa, não quer votar, gente. Zema está isolado, está amuado e está sem voto aqui na casa. É por essa razão que nós estamos aqui no plenário sozinhos, a oposição ao governo, para derrotar o regime de recuperação fiscal. E, pessoal, eu queria começar comentando um fato muito grave que aconteceu ainda depois daquela fatídica quinta-feira, a última quinta-feira, em que a base de governo correu e não aprovou o regime. A gente viu a condenação do atual secretário de Finanças, que está construindo o regime de recuperação fiscal, pelas porcarias, pelas improbidades, pelos maus feitos que fez no estado do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro, o regime de recuperação fiscal não funcionou, a gente já sabe. Escolas caóticas, postos de saúde, inclusive durante a pandemia, em situações de calamidade. A polícia, então, nem se fala, né? Em situação, assim, completamente precarizada. Todos os serviços públicos do estado do Rio de Janeiro foram destruídos desde que o governador aderiu ao regime de recuperação fiscal naquele lugar. E aí, gente, a gente já denunciava, olha, quem construiu essa arquitetura, esse prédio, essa construção do regime no Rio de Janeiro, está tentando fazer exatamente o mesmo aqui em Minas Gerais. Esse prédio, como diria meu companheiro Jean Freire, né, que foi construído por um arquiteto que no Rio de Janeiro fez desabar o Estado, vai fazer Minas Gerais desabar também. Porque não resolve o problema da dívida pública e precariza ao extremo o serviço público. Pois bem, agora, além de não ter funcionado o regime, a gente percebe que fazendo uma manobra para trabalhar com a securitização de direitos trabalhistas e previdenciários dos servidores, o governo cometeu improbidades, atos de corrupção no Rio de Janeiro. O mesmo secretário que está tentando aprovar o plano aqui no estado está hoje sendo investigado e teve, junto com o governador, né, condenação por ter utilizado de maneira imprópria, corrupta, sabe-se lá para quem, recursos de servidores públicos, da aposentadoria do Estado, do serviço público, em uma manobra para construir o regime de recuperação fiscal. Essa foi a notícia que saiu depois daquela última quinta-feira. Ou seja, Zema cada dia mais acumula derrotas. O seu secretário não tem condição de conduzir uma solução para a dívida pública mineira. Nós temos ele isolado em relação às diversas outras propostas que estão sendo construídas pelos servidores, pela auditoria da dívida, por todas as pessoas, e agora perde a sua condição de votar o projeto aqui na Assembleia Legislativa, exatamente porque toda a população está vendo as circunstâncias, está vendo a farsa, está vendo a desconstrução do Estado ser operada por ideologia de Estado mínimo e não por necessidade de resolver a dívida, porque essa dívida se acumula até em 9 anos, 210 bilhões. Eu queria aproveitar, gente, esse último minuto, dizendo de outra coisa muito grave que o Estado fez. O governo do Estado mandou para a Assembleia Legislativa a lei orçamentária para o próximo ano, faltando R$1 bilhão. O recurso do Fundo de Erradicação da Miséria foi negligenciado da lei orçamentária. Gente, é recurso para resolver problema de fome, de seca no semiárido, de garantia de recursos para assistência, para proteção de mulheres, de crianças e adolescentes. E o governo simplesmente negligenciou esse R$1 bilhão no orçamento. Sabe onde o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria apareceu? Como proposta de amortização dos juros da dívida. É absurdo, é imoral e vamos defender o recurso do FEM. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo. Não tinha um verso mais propício para esse momento do que essa canção composta por Caetano Veloso e muito bem cantada recentemente, inclusive, pela Maria Rita, filha de ninguém menos que a Elis Regina. Tempo. Eu fui resgatar aqui, presidente. O ano era 2019, a gente discutia a reforma da Previdência. Naquele momento, estava presente aqui o secretário da Fazenda, o senhor Gustavo Barbosa.
E tinha saído uma CPI no Rio de Janeiro, conduzida pelo deputado, colega da deputada Bela Gonçalves, de Partido do Pessoal, Flávio Zaratini. Eu tinha feito uma reunião virtual com ele, por conta ainda dos aspectos da pandemia. Fui pessoalmente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para entender o que estava acontecendo no Rio. E depois de vir do Rio, eu tive a oportunidade de perguntar ao deputado Gustavo Barbosa como que foi a condução de uma operação que ficou conhecida como Operação Delaware. Operação essa que quebrou a Rio Previdência. Que deputado Eduardo Azevedo, deputado Vitório, levou à cadeia 2 governadores do Rio. E a mesma operação que levou 2 governadores do Rio à cadeia permitiu que esse senhor saísse do Rio de Janeiro para ser secretário da Fazenda aqui, implodir a Previdência do Estado de Minas e tentar fazer com que a Assembleia Legislativa engolisse esse regime de recuperação fiscal. A minha questão de ordem é simples, presidente. Quais as condições morais, quais as condições éticas, quais as condições, até mesmo, políticas, para continuarmos discutindo um regime que não deu certo em lugar nenhum e aqui está sendo conduzida pelo líder de uma quadrilha. Porque não tem outro nome. Não há outro nome. Não existe outra denominação. Porque esse mesmo senhor é sócio do irmão, que é proprietário de previdências privadas, como em Alagoas, onde a previdência foi destruída. E aí, dizia um deputado, eu tenho que relatar isso para vocês, um deputado dizia para mim assim, claro, não vou nominar, não, professor, não vamos trazer problema do Rio para cá. Aí eu perguntei para esse deputado o seguinte, você tem filho pequeno? E ele me disse, eu tenho. Então por que você não traz o doutor Jairinho para ser babado dos seus filhos, já que o que aconteceu no Rio não tem problema nenhum, aqui também não vai ter. Então, presidente, a minha questão de ordem é simples. Se bem que talvez seria interessante a gente votar, pelo menos no primeiro turno, para que o servidor público, a servidora, e principalmente o povo de Minas Gerais, final de semana eu estava no interior, e interessante, as pessoas, deputada Lohana, vinham conversar comigo e não era servidor público, não. Eram pessoas comuns que precisam do SUS, que precisam da escola pública de qualidade, que precisam da administração fazendária do Estado, porque são comerciantes, são pequenos empresários, enfim, são pessoas que precisam da segurança pública diariamente. São cidadãos comuns que entenderam o seguinte, esse regime de recuperação fiscal é a decretação de falência do Estado, algo que nós não vamos permitir porque eles já foram derrotados, mas que a gente precisa saber nessa manhã quem é quem nessa casa e quem terá condições morais, éticas de colocar a sua digital, o seu DNA, a sua assinatura, a sua história, a sua memória nesse regime de recuperação fiscal já falido. Zema, Vossa Excelência perdeu o bonde da história e já foi derrotado. Beijão. Tempo. És os deuses do maisinho.